Fala pessoal, tudo tranquilo? Quando o sócio, quando o titular corre o risco de perder seus bens pessoais em detrimento de problemas, de dívidas em nome da sua empresa. Quando o sócio corre o risco de perder seus bens pessoais por problemas, por dívidas em nome da sua empresa. Meu nome é Thiago Reck, eu sou diretor aqui da Atos e Fatos Contabilidade. Acompanhe esse vídeo comigo porque eu vou te contar. Quando você vai entrar numa modalidade, numa nova empresa, numa atividade empresarial, você não tem a certeza se aquele empreendimento, se aquela ideia, mesmo ela sendo bem estruturada, sendo uma boa ideia, você não tem a certeza do êxito, se você vai ter sucesso. Em resumo, você não tem como saber se essa empresa que você vai abrir, ela vai dar certo ou não. A vantagem de você abrir ela na condição de limitada é que, um exemplo, eu e você, ou melhor, eu e o João vamos abrir uma empresa. Nós temos uma boa ideia, nós temos um plano de negócio e nós acreditamos que a gente vai ter êxito, vamos ter lucro com essa atividade empresarial que a gente quer abrir. Então, eu e o João decidimos abrir uma sociedade limitada. Eu e ele somos sócios e queremos abrir uma sociedade limitada. Por quê? Porque eu e o João já estamos tranquilos assim na vida, já temos a nossa casa, o nosso carro, o nosso sítio aí do final de semana. Nós já estamos, digamos, estabilizados na vida. E a ideia, né? O João apareceu com essa ideia de uma nova empresa, uma boa ideia, bem interessante, para nós. Mas o que a gente quer? Nós queremos uma segurança, nós não queremos arriscar o nosso patrimônio pessoal, que está no nosso CPF, nós não queremos arriscar o nosso patrimônio pelo motivo que essa nossa ideia, essa nossa atividade empresarial que nós estamos nos comprometendo, a gente tem a intenção de exercer, se não der certo. Então, o que a gente faz? Nós vamos abrir uma empresa, uma sociedade limitada. A título de exemplo, cada um vai integralizar R$100 mil. Eu integralizo 100, o João integraliza 100 e a gente fica com um capital social de R$200 mil. É esse valor que nós vamos aplicar na empresa e a gente vai começar as operações da empresa. Até aí, tudo bem? Então, eu e o João abrimos uma empresa na sociedade limitada e nesse momento, quando nós registramos a nossa sociedade na junta comercial, nasceu uma personalidade jurídica diferente do meu CPF e diferente do CPF do João. Eu e o João continuamos com os nossos bens pessoais e a empresa ela detém um patrimônio de R$200 mil. Esses R$200 mil não é mais nem meu e nem do João. O 100 não é meu e nem o 100 do João. Agora é da empresa. A empresa tem personalidade jurídica própria, direitos e obrigações próprios. Não se confunde as coisas. É interessante que se a empresa não der certo, o meu patrimônio pessoal está protegido. Entende? Assim, eu consegui transpassar, mostrar, deixar claro a questão da como é interessante a abertura da sociedade limitada ou até mesmo de uma Eireli, se você não tiver sócio, porque você consegue aproveitar a proteção que existe na legislação em relação aos seus bens pessoais e você coloca o teu risco, de certa forma, ele é calculado. Se o negócio, a atividade que eu e o João estamos querendo trabalhar não der certo, o meu risco, o meu prejuízo foi os R$100 mil que eu integralizei, entende? Então, de certa forma, o risco é calculado. Essa é a vantagem de você abrir uma sociedade limitada ou uma Eireli. Eu vou continuando agora a nossa linha de raciocínio para a gente saber em qual momento o sócio ou o titular corre o risco de perder seus bens pessoais por dívidas, por problemas contraídos em nome da sua empresa. Entende? Nós, quando abrimos na condição de sociedade limitada, nós prezamos por garantir nossos bens pessoais e qual o motivo, qual o momento eu corro ainda o risco de perder meus bens pessoais para ter que pagar esses problemas, essas dívidas que a gente deixou em nome dessa atividade empresarial. Quando acontece isso? Acompanha comigo o vídeo que eu vou comentar vários pontos em relação a isso.
Pessoal, a nossa empresa, a minha empresa e a empresa do João está indo de vento em popa, está indo muito bem. O nosso planejamento está adequado e a empresa está indo muito bem. Mas eu e o João, mesmo sem saber, a gente pode estar cometendo algumas atitudes que podem colocar em risco o nosso patrimônio pessoal. Eu quero ler aqui para vocês, de forma rápida, o artigo 50 do Código Civil. É ele que embasa toda a nossa teoria desse nosso vídeo. Vejamos. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Esse é o artigo 50 do Código Civil e ele diz que por algumas atitudes, por algumas ações que os sócios ou os titulares tenham na administração da empresa, pode o juiz decidir que sejam estendidos essas obrigações para o patrimônio pessoal do sócio. Vejamos, eu vou comentar agora com vocês alguma dessas atitudes que mesmo que você não saiba, você pode estar colocando em risco o seu patrimônio pessoal. Eu vou comentar as mais comuns. A falta de definição de um prolabore. O prolabore é pelo trabalho. O titular, o sócio da empresa, é importante que ele defina um prolabore pelo trabalho, pela administração que ele tem na empresa do dia a dia. Isso evita que venha a ser retirado o dinheiro da empresa de uma forma incorreta. Então, o salário do sócio seria o prolabore. Eu vou comentar mais algumas situações aqui. O prolabore, a falta de planejamento de uma distribuição de lucro. O que ocorre quando você não tem um prolabore definido, você não tem uma distribuição de lucro definida dentro da empresa, não tem um planejamento em relação a essa situação, acaba que você começa a confundir o dinheiro da empresa com o seu dinheiro, entende? Se você não tem um prolabore definido, se você não estruturou um planejamento de uma definição de lucros da empresa, a confusão patrimonial, né, igual está no artigo 50, a confusão patrimonial é uma outra situação que pode colocar seus bens pessoais à frente aí de problemas pessoais da empresa. O que é confusão patrimonial? Desde a confusão de dinheiro mesmo da empresa, dinheiro da empresa, dinheiro do sócio, né? Você usar o dinheiro que não é seu, digamos que você comece a usar a empresa para fazer compra de bens. Eu tenho um mercado, a título de exemplo, tá? Eu tenho um mercado e fui lá e comprei um carro de luxo em nome da minha empresa. Entende? Isso para o fisco, o fisco não olha isso com bons olhos, porque esse carro de luxo não está diretamente vinculado ao objeto da sua empresa, que é a predominância ali em revenda de produtos alimentícios, no caso do mercado. Algumas atitudes suas, a confusão patrimonial, você agir com má fé na administração da empresa, você confundir o dinheiro da empresa, comprar coisas pessoais em nome da empresa, são algumas atitudes que podem vir a colocar seu patrimônio pessoal à frente de problemas que você venha a ter em nome da empresa. Nesse exemplo que eu estou comentando aqui, da minha empresa e do João, a empresa, eu comentei que ela estava indo muito bem. Digamos que, por alguma situação, a empresa acabe não indo mais tão bem e eu e o João deixamos de pagar os nossos impostos. Acumulamos uma dívida aí em 5 anos, exemplo, eu e o João acumulamos uma dívida de R$500 mil em impostos. Via de regra, eu simplesmente dever o imposto, a União, estados, municípios, eles não poderiam cobrar de forma reta do meu CPF, dos meus bens pessoais, esses impostos, desde que a minha empresa seja uma sociedade limitada, desde que eu seja uma Eireli e exista essa separação de patrimônio. Eles não poderiam cobrar de forma reta. Mas essas atitudes que eu tive na constância
da administração da empresa, confusão patrimonial e esses elementos que eu comentei, essas atitudes podem ser o motivo que o fisco venha pedir a desconsideração da sua empresa para atacar os seus bens pessoais. Por isso, eu comento aqui a importância de você estar definindo um prolabore, estruturando uma possível distribuição de lucro, fazendo bem a separação patrimonial entre CNPJ e pessoa física, porque nesse momento a nossa empresa indo bem, a gente não tem problema. Mas lá na frente, caso venha ocorrer algum problema nesse sentido, essas atitudes minhas e do João podem vir a atrapalhar a gente, né? Os nossos bens pessoais podem ser demandados. E quando a gente abriu a empresa, lá no princípio, a gente escolheu a sociedade limitada porque a gente queria resguardar nossos bens pessoais. Mas as nossas atitudes, essas que eu comentei, mesmo que a gente não saiba, elas podem então ser o motivo de a gente perder aí algum bem pessoal para pagamento até mesmo de impostos da empresa. Eu acredito que aqui eu consegui repassar, pelo menos eu tentei passar a ideia numa linha de raciocínio para a gente entender em qual momento corre esse risco. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, você tenha dúvida de como definir um prolabore para a sua empresa, você tem dúvida de como estruturar uma distribuição de lucro para a sua empresa, e que você tenha essas vantagens possíveis de ter a contabilidade regular, entre em contato conosco aqui na Atos e Fatos Contabilidades. Será o maior prazer a gente tomar um café e definir isso dentro da sua empresa, porque isso vai te dar muito mais segurança jurídica você trabalhar de maneira correta e dentro dos trilhos. Era isso para o vídeo de hoje, eu agradeço, um bom trabalho, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!